capítulo 28. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão teu irmão e para os seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode que estará sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de berilo, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engastes de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e outro ombro, levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, como cordas as farás, de obra trançada, e aos engastes fixarás as cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, em 4 fileiras. A primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. E a terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a 4ª fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança de ouro puro. Igualmente, sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro, de obra trançada, nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode.
farás mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral pelas suas argolas, a argola do éfode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e não se separe o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha, para que não se rompa. E as suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor, e ao sair, para que ele não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Pô-la-ás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão. E Arão levará a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mitra e farás o cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também os seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Estender-se-ão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele.